Certo. Ok? Beleza. Então, repetindo um pouco do que eu tinha falado antes, né? Geralmente, as outras profissões que a gente encontra por aí, elas trabalham muito uma marca registrada delas, certo? É alguma coisa que quando você bate, geralmente, você já pensa, pô, o cara foi feito para fazer isso, entendeu? O cara realmente, ele pensa nisso. E no caso da arquitetura, é estética. Não tem como tu geralmente questionar um projeto que é bonito e simplesmente dizer, não, isso aqui não tá apelativo, entendeu? Porque quando o cara faz um projeto bonito, geralmente, isso já é o suficiente para ele vender. Essa já é um apelo muito grande da arquitetura. Do outro lado, você tem o pessoal de ADM e economia. Esses caras, geralmente, eles estão mais preocupados com a logística, com a gestão de alguma coisa. Eu quero entregar o projeto rápido, eu quero entregar o projeto com menos custo. Eu sei qual é que é a mão de obra que eu vou precisar para fazer isso, eu sei quais são o passo a passo para fazer cada coisa. Entendeu? Já o pessoal de ciência de computação, o pessoal de TI, geralmente é o grande, como é que eu digo, o grande, fugiu a palavra, mas vocês entenderam, é a programação. Uh, essa galera todinha, eles têm uma base de programação boa, uma base de programação forte, e com isso eles conseguem, na maioria das vezes, desenvolver aplicativo, conseguir trabalhar com uma programação bem melhor que a gente, né? Só que um ponto interessante da engenharia no geral é que a engenharia ela tem um espaço para tudo isso e mais um pouco. O engenheiro ele não deixa de ser um gestor, o engenheiro não deixa de pensar em logística, o engenheiro não deixa de pensar em programação hoje em dia, ainda mais se vocês já tiverem no período mais avançado, vocês vão ver que nossa grade tem muita programação. E toda essa diversidade é boa para a gente, porque a gente sabe mais ou menos quais são os caminhos de cada coisa. É claro, né, que vocês, por exemplo, se você for trabalhar com obra, você não vai pensar muito em programação. Se você for trabalhar com, que nem o Leonardo falou na terça-feira sobre PCB, se você for trabalhar com PCB, você não vai se preocupar muito com a parte de obra. Então tem muita coisa aqui que a gente pode especializar, entendeu? E há um tempo atrás, quando eu estava na Expo Acre, conversando com o pessoal do Sebrae, eu vi que uma arquiteta ela tinha pego um projeto de iluminação de lá. E a pergunta que eu me fiz foi o seguinte, né? Eu fiz, por que uma arquiteta pegou um projeto desse e não um engenheiro pegou um projeto desse, entendeu? Porque... E eu não falo isso porque eu estou duvidando da capacidade dela. Eu falo porque a gente tem que pensar em maneiras da gente conseguir melhorar, no nosso caso, conseguir pegar esses serviços que essa galera de outras áreas acaba pegando. E ver onde é que eles acertaram para a gente poder acertar também, entendeu? Essas perguntas não estão subestimando, principalmente porque eu conheço diversos arquitetos, diversos administradores que eles são pessoas extremamente competentes, principalmente pessoas de TI, que eu conheço muito mesmo, que eles são pessoas extremamente competentes. Só que a gente tem que se fazer essa pergunta, porque a identidade de engenharia elétrica hoje ela é muito mal trabalhada. O cara olha para a gente, ele pensa que a única função da gente é fazer projetos, só que a gente pode fazer muito mais, entendeu? Então, ter todo esse contato, poder conversar e ver realmente analisar esses nossos concorrentes, nos dá uma grade para a gente melhorar, para a gente evoluir. E o profissional da nossa área, no geral, ele é um pouco cabeça dura, ele é um pouco arrogante. Isso é um pouco complicado para a gente lidar, na maioria das vezes, né? Existe muita falta de comunicação, existe muita falta de entendimento para realmente levar as coisas para frente. Às vezes ele não ouve um profissional de uma outra área porque ele acredita que ele pode fazer melhor, então que ele já sabe disso tudo. Isso é muito complicado, muito, muito complicado. Além da concorrência que existe entre realmente as pessoas da nossa área, né? Que um querendo ser melhor que o outro. Que é uma coisa que, se você já tem um pouco mais de tempo do curso, vocês já podem ver que isso é muito transparente lá dentro. Para algumas pessoas. Então, meio que a gente mudar essa lógica, começar a realmente pensar em lutar pelo que é nosso, é bom. Principalmente porque os arquitetos agora eles têm um conselho próprio, né? E eles já podem hoje fazer projetos de condicionamento ambiental. Isso era uma área que a gente podia estar atuando, que a gente já concorria antes com um engenheiro mecânico. Isso é um problema bem grande, entenderam? Bom, depois que eu tive essa pequena conversa com vocês, eu vou entrar com talvez o que seja um dos assuntos mais interessantes durante
esse começo de ano, que é o mercado livre de energia, certo? E no começo do ano, entrou em vigor uma lei que permitia que empresas que tivessem um consumo de 2 megawatts ou mais, certo? Não é de até, é 2 megawatts ou mais, elas pudessem escolher qual tipo de energia eles utilizassem. Isso envolvia até energia que não é regulada. Como é que funciona isso? Existe energia que o preço é fixo, porque claramente tem muito consumidor aqui no Brasil que ele não pode pagar o preço um preço exorbitante de energia, um preço que realmente seja um preço muito alto, então o preço tem que ser estático. E tem consumidores que eles têm uma condição de pagar melhor energia, eles querem pagar mais energia e energia de melhor qualidade. Então, para eles, é muito melhor que eles pudessem escolher de quem que eles compram energia. Entenderam? E no começo de 2020, entrou em vigor essa lei, né, que essas entidades que têm consumo de maiores que 2 megawatts, elas pudessem entrar nesse mercado. E com isso, houveram mais de 165 novas imigrações. Em 16 anos, essa economia foi de 118 bilhões de reais e existiu um motivo principal, que foi o aumento de energia, certo? Essa questão do aumento de energia é um pouco polêmica, porque para a gente, se a gente faz um projeto solar ou de eficiência energética, eu já vou soltar um bisu aqui para vocês, principalmente para quem é mais novo, que o seguinte, né? Quando você faz um projeto desse, você vai ter um retorno, certo? Só que o retorno ele é maior se a tua energia for mais cara. Então, tipo, meio que é uma rasteira em toda essa parte do retorno, entendeu? Só que é uma ideia muito legal porque abre novos mercados para a gente, entendeu? E se for trabalhado bem, é até melhor. Aí aqui tem alguns gráficos, né, mostrando quais estados eles já adentraram nessa nova modalidade de venda de energia e qual é que é a percentual que hoje que é mercado livre e que é mercado regulado. Esses são os estados que tem o maior contingente desse tipo de energia dentro da sua região e também tem o nosso país, né, o Brasil. O Pará ele lidera com 53% contra 47% regulado. Minas Gerais está em segundo lugar com 47, 48 na verdade, e 52% que é regulado. O Espírito Santo está com 34% do mercado livre e 66% do mercado regulado. E o Brasil já tem 31% de energia toda que é regulada e 69% de energia que não é regulada. Vocês podem ver que, inclusive, um dos estados da região norte, ele é o que lidera nessa parte de mercado de energia. Eu vou explicar um pouco daqui a pouco por quê, certo? Além dessa medida que foi adotada de hoje, né, que inclusive uma coisa que é pouco falada para a gente, né, é que isso já existia antes, só que era só para unidades com consumo maior que 3 megawatts. Unidade de consumo maior que 3 megawatts é muita coisa, para vocês terem uma ideia, se vocês tivessem uma ideia. É como se fosse uma indústria de grande porte, então um prédio público com várias seções. É uma quantidade de consumo bem alta, bem alta. Só que em 2021 a previsão também é que isso reduza de 2 megawatts para 1,5 megawatts, então não vai parar por aqui. E, aliás, só parou porque ocorreu toda a situação de pandemia, né? E muitas das empresas, elas pararam, elas decidiram que iriam ficar um pouco mais paradas em relação à gestão. Elas realmente pararam tudo. Só que a tendência é que esse número 165 ele aumentasse mais ainda, porque isso é só do primeiro semestre desse ano. Até junho. Junho. Em 2021 vai de 2 megawatts para 1,5 megawatt. 2022 vai de 1,5 megawatt para 1 megawatt. E de 2023 vai de 1 megawatt para meio megawatt. A diferença entre 2020 e 2023 é muito grande. Muito grande. E um ponto interessante para toda essa análise da gente é que qualquer unidade geradora com demanda de 0,05 megawatts já pode participar do mercado livre de energia. Certo? E aí entra uma questão interessante que, então, eu quero hoje trabalhar com isso, certo? Eu quero migrar para o mercado livre de energia. Quais são os dois fatores que eu precisaria analisar para ou migrar uma empresa ou realmente para mim migrar no mercado
para eu migrar, né? Para eu migrar, desculpa, no mercado livre de energia. Seria o preço e a qualidade de energia. Porque existem sistemas, como por exemplo, sistemas motorizados, ou então geralmente são sistemas motorizados ou sistemas indutivos que eles precisam de uma energia de boa qualidade. Então, às vezes, você está pensando, pô, tipo, eu estou pagando menos por uma energia, mas a qualidade de energia é ruim, entendeu? Então, esses dois fatores geralmente são os fatores que eles agregam valor para você migrar para o Mercado Livre. E aqui entram três exemplos de empresas que elas estão trabalhando com isso, certo? Que é a Atmo Energia, a Tradener, né? Tradener, comercialização de energia, e a Engie. As três trabalham com essa parte de venda de energia. E trabalham como serviços como consultoria para negociação de energia, abertura para o novo mercado, para o mercado livre, estatísticas sobre o preço e consumo de energia das devidas regiões, aferição de estratégia para compra e venda de energia, porque, por exemplo, você tem, e eu estava explicando antes, você tem uma empresa que trabalha com muitos motores. A energia dessa empresa não pode ser de baixa qualidade, ela não pode ficar oscilando muito, senão isso reduz a vida útil do motor. Não pode ter uma alta taxa de distorção harmônica. Então, às vezes, tipo, você pensar nessas questões na hora de vender energia para o cliente, você pode até mesmo oferecer uma energia com preço maior, fazer uma encomenda mais alta, e também pensar na melhor alternativa para ele, entendeu? Então, tem que ter uma aferição de estratégia para cumprir venda disso. E tem a parte legal também, né, que é a parte de legalização, que é a verificação dos requerimentos específicos que essa empresa precisa para entrar no mercado livre de energia. Atende consumo? Atende. Em quanto tempo é que ela vai migrar? Será que ela vai migrar de uma vez? Como é que funciona esse processo? Entendeu? E um ponto interessante disso tudo que vocês podem ver é que saber engenharia elétrica para tudo isso é importante, é extremamente importante. Só que não necessariamente engenheiros eletricistas trabalham com isso, entendeu? A única que eu conheço que atende o estado do Acre é a Energisa agora. As outras eu não sei se elas atendem. E uma coisa que vocês podem perceber que realmente, né, que um dos nossos maiores concorrentes nessa área são o pessoal de administração e de economia. Porque vocês podem até pensar, o cara não sabe mexer com energia, mas ele sabe mexer com dinheiro, ele sabe mexer com número. E muitas vezes ele cobra um preço muito menor para ser contratado do que a gente. Então, tipo, a gente tem uma vantagem, que a gente sabe como a energia funciona, a gente entende como a energia funciona, entendeu? Só que eles têm outra vantagem também, que eles mexem mais com essa parte financeira, eles mexem mais com essa parte de dinheiro. Então, e outra coisa que vocês podem perceber também é que eles atuam tanto nas três áreas, né? Na geração para captar essas pessoas para entrar nesse mercado livre de energia, na transmissão e distribuição para poder ver se realmente é possível distribuir para tal lugar, se existe a possibilidade. E para o consumidor, né? Porque o consumidor vai poder decidir qual tipo de energia ele vai poder utilizar, ok? Então, né? Agora que eu vou mostrar um esqueminha simples para uma implicação de uma entrada de uma empresa, ou então de uma associação, de uma instituição para o mercado livre de energia, dependendo de qual instituição for, certo? E vou explicar por que isso é importante para a gente, ok? Se uma empresa ou então uma instituição ela entra no mercado livre de energia, surge uma mudança no teu projeto, geralmente de energia solar ou de eficiência energética. Por quê? Porque você vai estar reduzindo o payback e o retorno de uma pessoa para esse teu projeto que você for implementar. Só que, em compensação, você geralmente vai estar reduzindo também a mão de obra, o trabalho que esse projeto vai dar e a logística que você vai implementar nele. Porque existem projetos de usina solar, projetos de parques solares que eles requerem um pouco mais de mão de obra, eles requerem um pouco mais de logística para você fazer. Às vezes é comprar mais equipamento, às vezes é contratar mais mão de obra.
Às vezes é fazer um projeto um pouco mais delicado, porque a corrente vai ser maior, você vai ter que comprar um condutor maior para suprir essa necessidade. Você vai ter que comprar um inversor mais robusto. Então, reduz um pouco de toda essa parte. Bom, eu não sei te informar em relação a isso, se realmente os consumidores do Acre. Porque todas as empresas que eu vi até agora, elas são empresas da região sudeste, certo? Então, até agora eu não sei se realmente tem aqui, mas eu sei que a Energisa está trabalhando com isso agora. Isso é a única coisa que eu sei. Enfim, retornando aqui, né? Então, existe uma mudança dessa questão do projeto, né? E tem uma redução do teu payback, do retorno para o cara que vai estar recebendo esse projeto, só que também tem uma redução da mão de obra e da logística. Da redução da mão de obra e da logística para esse projeto, certo? O que é uma coisa muito boa, porque você vai estar pagando menos, você vai precisar, às vezes, de um condutor menor, você, às vezes, vai precisar de uma mão de obra menor para permitir esse projeto dentro dessa instituição. Só que outra possibilidade que abre agora é para essa mesma instituição se tornar uma instituição geradora. Entendeu? Então, onde é que a tua empresa pode entrar com isso? Onde é que uma empresa pode entrar com isso? É pensar, pô, Tito, você tem dinheiro, você tem verba. Você, às vezes, não tem necessariamente espaço dentro da tua instituição, mas as pessoas aqui costumam ter muitas fazendas, chácaras, essas coisas. E o crescimento do investimento hoje em fazenda solar é enorme. Em parques solares é muito grande. Vai ser uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, né? Sobre o contingente instalado e de como é que da quantidade de energia já que existe no Brasil, entendeu? Então, você já pode pensar em oferecer essa nova oportunidade para o cara poder estar lucrando em torno disso. Só que daí envolve muito mais uma questão de uma prestação de serviço para você fazer uma consultoria para o cara, ver se é possível, ver se existe clientela para fazer isso, ver se a entrada dele realmente é possível, ver se esse projeto todo que a tua empresa pode estar fazendo de uma nova usina solar pode estar entrando dentro do escopo desse projeto, dentro do escopo do outro projeto, e aí você acaba realmente fazendo outro serviço. Ou você pode simplesmente fazer uma parceria com uma empresa que seja mais especializada nisso. Aí um lado fica com a parte, pô, tipo, né? Existe a possibilidade de você fazer isso, de você fazer um projeto. Tá, ok, você fez o projeto solar, você fez o projeto para redução de energia, você fez o projeto que realmente é para bater só a conta. Agora você conversa com outra empresa, tenta vender esse serviço de hoje, né, de geração de energia para o cara e contata o teu parceiro que trabalha mais com isso, que realmente pensa mais nisso, que realmente tem mais escopo para fazer isso. Uma das dicas que eu dou para vocês é que se a tua empresa não for especializada no que vocês estão fazendo, não tenta carregar tudo nas costas, porque é pesado pra cacete. A não ser que você realmente dê conta. É por isso que existem diversas especializações, diversas áreas de atuação, para que a gente saiba realmente onde é que dá para fazer parceria, como é que pode fazer parceria, entendeu? Aí surge uma nova possibilidade de prestação de serviço, né, que é de consultoria, de verificação, toda aquela parte que eu expliquei antes para vocês. Essa parte aqui, né? Que aferição estratégia de compra e venda de energia, estatística sobre o preço e consumo de energia nas devidas regiões, abertura para o mercado livre. Tudo isso já pode começar a ser oferecido junto com um projeto desse, entendeu? Isso aqui é mais ou menos um esqueminha do que eu estava explicando para vocês, certo? Só que tudo isso requer um estudo, tudo isso requer que vocês realmente tenham uma base para fazer isso, certo? E aqui eu vou começar a falar um pouco para vocês sobre energias renováveis, certo? Vocês podem ver que o círculo verde se mostra como biodigestor, o círculo amarelo mostra como energia solar e o círculo vermelho mostra como energia eólica. Algumas regiões elas são mais propensas a ter mais investimentos de algumas áreas por razões de comércio, por razões de ambientação, ou às vezes simplesmente por razão de consumo, como é a região sudeste, por exemplo.
Aí vocês podem ver que o Centro-Oeste e a região Norte, eles têm como predominância o biodigestor energia solar. O Nordeste tem como predominância energia eólica e energia solar. Inclusive, alguns dos parques eólicos e dos parques e das usinas solares estão localizados no Nordeste. Tem dois Nordestes, ok. Acho que eu esqueci de apagar. Esquece. E no Sul e no Sudeste, tem mais incidência de energia eólica e energia solar. Energia eólica e biodigestor, no caso. E aqui, né, para mostrar para vocês, né, que existem lugares, algumas das usinas que têm maior produção aqui do Brasil de energia, para energia eólica e energia solar, que essas são as duas maiores maneiras de gerar energia de forma renovável. E aqui no Brasil, vai ser muito difícil você ver as pessoas falando em implementação de energia através de termoelétrico, então de algum outro meio que não é muito renovável. Por quê? Porque aqui a gente tem uma quantidade boa, um volume hídrico muito grande, a gente tem uma quantidade, a gente tem alguns litorais que passam muito vento, a gente tem alguns estados que ventam muito. Tem muitos estudos no Brasil sobre o potencial de energia solar, eles são muito grandes. Então, às vezes, não compensa tanto você investir tanto em infraestrutura de uma usina termoelétrica, por exemplo, que você vai ter que investir em toda edificação, você vai ter que investir em toda uma instalação, em toda uma logística maior para você montar a indústria, perdão, indústria não, usina, e realmente fazer uma usina solar ou uma usina eólica, que é só você implementar a usina céu aberto e muitas vezes fazer um painel de controle, fazer uma cabana para você poder controlar direito com o teu sistema todinho, entendeu? Então, para cá, para o nosso país, trabalhar com energia renovável, microgeração hídrica, ou trabalhar com microgeração solar, microgeração eólica, é muito bom, muito, muito bom. E só para complementar aqui uma parte do que eu estava falando anteriormente, né? Um dos locais que está crescendo muito investimento de energia eólica é em investimento rural. É em fazendas, é em granjas, é em pisciculturas. Eu vou explicar um pouco já já por quê disso, certo? Quando eu for falar um pouco mais para frente de toda essa parte. E aqui a gente tem 6 exemplos de usinas renováveis aqui no Brasil. Das 6 maiores que eu encontrei. Essa fonte pode estar um pouco defasada, inclusive. Que é no Parque dos Ventos Bons, que é uma usina eólica com 104,4 megawatts de instalados. O Parque do Traíre, que é uma usina eólica de 125,4 megawatts instalados. A usina de Praia Formosa, que é uma usina de 188,5 megawatts instalados. Também temos a usina de São Gonçalo, que tem 210 megawatts instalados. A usina de Pirapora, que tem 231 megawatts instalados. E a usina de Nova Olinda, que tem 437 megawatts instalados, certo? Ok. A parte amarela para energia solar, a parte verde para energia eólica, ok? Só para deixar isso mais claro. No Brasil, nós já temos 90 usinas, cada uma totalizando 1.163 megawatts de potência fiscalizada e 61 parques eólicos, totalizando 15 megawatts de potência que também é fiscalizada. Uma coisa que eu não sei informar para vocês, que se essa potência é potência instalada ou a potência gerada, a mesma coisa ali de cima, porque eles não deixam muito claro essa parte não, infelizmente. Certo? E aqui, né, essa parte toda de venda dos projetos de energias renováveis, eu tenho como exemplo para vocês essas 4 empresas que trabalham aqui, inclusive uma aqui do estado que eu creio que o Marcos trabalha lá, né, Marcos? E é bom falar um pouquinho de que vocês fazem isso aqui dentro.
que é a parte de venda de projetos renováveis, certo? Só que muitas delas não trabalham só com a parte da venda, elas também trabalham com uma parte de treinamento. Parte de treinamento eu vou falar um pouco mais profundo aqui para frente, só que tem muita empresa hoje que já está trabalhando tanto com a parte de treinamento quanto com a parte de projeto, principalmente as que têm um escopo maior de trabalho, já tem um portfólio bem grande. Muitas delas trabalham com pacote de garantia sobre prestação de serviço, manutenção. Lembra que eu tinha dito há um pouco de tempo atrás que o projeto de energia eólica está crescendo no âmbito rural? Por quê? Porque os processos rurais estão ficando cada vez mais automatizados. Hoje em dia você vê granja toda tem que ser climatizada, toda tem que ter uma automação para você alimentar as galinhas, você tem que ter todo um processo de resfriamento delas, porque elas não podem ficar a uma certa temperatura, senão elas morrem. Então, toda essa parte de geração de energia, para o cara que tem essa granja, é importante que ele tenha energia toda hora, e ele consome muita energia. Então, esses caras, geralmente, eles estão procurando essas fontes de energia renováveis para colocar nos locais dele, para tentar bater um pouco desse consumo de energia. E, além disso, também, precisa fazer um outro problema que é muito grande para eles, que é o fato de que, se eles ficam sem energia, eles estão perdendo dinheiro. Esse sistema de renovável de energia é uma outra maneira deles terem uma garantia de que o projeto deles, realmente, eles não vão ter tanta perda. Eles vão ter uma garantia de que eles sempre vão ter energia, ou que eles vão ter uma quantidade de energia maior, uma confiabilidade maior. E algumas empresas que vendem esse tipo de serviço, elas procuram vender com pacote de garantia. Eu tenho uma garantia, o sistema tem uma duração, tem uma vida útil de 15 anos, eu tenho uma garantia de 5 anos para vocês. Pode incrementar em 30% o valor do projeto. E geralmente o cara paga. Porque para ele vê que ele tem dinheiro para investir nisso, e para ele, se esse sistema dele parar, ele está perdendo dinheiro. Ele realmente está investindo mais energia. Além de estar pagando energia, ele está correndo o risco de não ter energia dentro do negócio dele. E se ele não tem energia, o sistema dele todo para de ficar automatizado, às vezes ele tem que pagar mais mão de obra, às vezes ele perde muito contingente de animal para temperatura. Então, vender esse pacote de garantia está sendo uma boa lá fora. E assim como eu falei anteriormente, né, a principal vantagem para o cliente é a confiabilidade do sistema. Quando você vende esses pacotes de manutenção e de garantia, o cara vai ter certeza que pelo menos 5 anos o sistema vai estar funcionando. Se ele não estiver funcionando, liga para a empresa resolve isso. E a principal vantagem para uma empresa é ter um aumento na margem de lucro por serviço. Porque eles não vão investir tanto em mão de obra, e uns projetos desses geralmente custam muito caro, muito caro para lugares desses. E eles acabam tirando deles lá de dentro, tanto o profissional que está trabalhando lá, porque ele tem uma garantia que ele vai ter serviço, quanto a empresa. E uma coisa que não falam muito hoje, né, e tal, né, eu falei um pouco sobre fazenda solar aqui, só que vocês têm ideia do que seja fazenda solar? Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Fazendas solares são locais onde os caras geralmente constroem um contingente de painel fotovoltaico grande, né? Eles constroem uma quantidade de painéis fotovoltaicos juntos, aglomerados um no outro, e começam a vender a energia deles lá para os clientes, certo? E atrelar ao CPF da pessoa, para poder abater na conta da pessoa. Isso é bom por quê? Porque uma pessoa que muitas vezes não tem espaço, ou não pode colocar painel fotovoltaico no lugar dele, porque, sei lá, às vezes o teto da edificação dessa pessoa é muito frágil. Às vezes tem um outro prédio do lado dela que impede que você realmente consiga ter uma captação boa de energia solar. O cara fez o projeto, só que ele descobriu que teria que ter uma angulação melhor lá. E em cima do prédio, ele não pode colocar essa angulação. Então, meio que acaba com todas essas falhas que são mais de ambiente para dentro do teu consumidor. E é um mercado que andou crescendo bastante no último ano, principalmente no último ano. Eu vi muita propaganda de pessoas de fazenda solar vendendo toda essa energia para alguns ambientes. Só que esse mercado está começando a ficar saturado. Está começando a ficar muito saturado.
Hoje em dia, já tem técnicos que trabalham com energia solar, mas eles trabalham com energia solar off-grid. Você tem arquitetos que também fazem projeto de energia solar. Daqui a um tempo, eu não sei se eles fazem projeto de energia solar também, que nem a gente. Só que o projeto de energia solar on-grid, ele precisa ter uma assinatura do engenheiro, ele precisa ter certificado que o engenheiro verificou, só que esses projetos, realmente, quando são pequenos, a maioria das pessoas estão executando. E muitos ambientes que já podiam receber esse tipo de projeto, já receberam. Então, algumas pessoas tiveram uma sacada melhor ainda. E se eu pudesse alugar energia para as pessoas? Porque quando você considerava que você ia instalar um painel fotovoltaico, então um sistema fotovoltaico dentro de algum ambiente, ou então dentro de algum local, você estava considerando de duas coisas. A primeira, que isso seria possível. Na verdade, não. A primeira, que esse local fosse de possessão da pessoa mesmo, porque pode ser que a pessoa esteja no edifício alugado, pode ser que a pessoa esteja em algum lugar que não é dela mesmo, e tem como posse de outra pessoa. Ou pode ser que essa pessoa também ela esteja em uma daquelas situações que eu acabei de explicar para vocês, que é quando o ambiente ele não dá condições para que você tenha um projeto de energia solar. Aí você acaba perdendo o cliente, certo? Então essas empresas tiveram toda essa ideia de fazer esse aluguel, certo? O sistema funciona com aluguel de painéis fotovoltaicos, dependendo da necessidade do cliente, dependendo do consumo do cliente. Você vai precisar de 12 painéis. Eu vou colocar 12 painéis para o teu prédio. Você vai precisar de 20 painéis. Esse sistema vai precisar de 20 painéis. Eu vou alugar 20 painéis por tanto tempo para você. E assim como eu tinha explicado, o cliente não precisa estar numa residência própria. E um ponto que talvez muitas pessoas não notem é que o investimento inicial ele deve ser muito menor, né? Porque ele pode ser muito menor, porque dessa vez quem está, não sei quem já trabalhou com um projeto de energia fotovoltaica, mas você percebe que às vezes os projetos eles chegam às casas de 40 mil, 50 mil reais, 20 mil reais. 20 mil reais para uma pessoa de baixa renda é muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Só que, por exemplo, se você, ao invés de fazer todo o projeto, você pagasse por toda a instalação, toda a mão de obra, você pagasse só pela energia, o custo já reduz bastante. E você já tem uma nova maneira de monetização. É uma ideia, é uma sacada muito legal que eu queria estar compartilhando com vocês aqui. Certo? Só que, enfim, né, vocês devem estar percebendo que dessas coisas que eu acabei de falar agora, elas proporcionam duas situações para a gente. A primeira de todas é um crescimento muito grande de energia que está sendo despejada no sistema. Isso é um estudo que eu acredito que alguns de vocês sejam novatos, se ainda não tenham conhecido o professor Harrison, ou se vocês conheceram, vocês devem entender que o estudo dele, acho que é da proposta de doutorado dele, foi para ver justamente os impactos que essa energia estava gerando na rede, aqui no Brasil, certo? E quando a gente aumenta a geração, querendo ou não, a nossa rede vai começar a precisar ser mais robusta, a nossa rede vai precisar ser de mais elementos de proteção, vai precisar de mais elementos de cabeamento, vai precisar de mais elementos de transformação, mais elementos para realmente poder estar distribuindo essa energia para o consumidor. E aí entra um ponto muito interessante, que vão existir o crescimento do serviço de manutenção. É inevitável que isso exista. Porque além de estar sendo despejado mais energia no sistema, existem alguns sistemas que eles são muito velhos. Vou contar um pouco da minha experiência, tipo, como bolsista, que eu fui do SEAC há um tempo atrás, que quando eu entrei no prédio público e vi a instalação do prédio público, né, tinha lugar que a parede estava queimada preta, porque basicamente o negócio estava muito quente e queimou a tinta, queimou o ar-condicionado, queimou a tinta e queimou a fiação. Isso, além de correr risco de incêndio, é uma perda muito grande de energia prorrogativa para o próprio prédio. Então, os serviços de manutenção, eles são coisas que, geralmente, eles têm uma tendência muito a crescer, principalmente em prédios públicos, prédios mais antigos, prédios que
já tem uma história maior. E esse serviço de manutenção, geralmente, eles ocorrem por três partes, certo? Obsolescência do equipamento. Às vezes você tem um equipamento muito velho que já está funcionando lá há 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos dentro de uma instituição e ele já está funcionando, já consumindo mais do que ele deveria, já está funcionando com uma eficiência baixa. Então, às vezes, você precisa trocar simplesmente porque ele já está antigo demais, porque ele já passou do tempo de trocar. Outro ponto também é a má execução. Alguns serviços, eles são executados ou de qualquer jeito, porque o cara ele quer entregar a obra o mais rápido possível para poder abrir outra obra, ou às vezes eles são entregados realmente por um profissional que ele não é bom. Então, isso acaba gerando um pouco de conflito para a gente, né? Porque eu, por exemplo, acredito que você tenha que entregar um serviço bom para o seu cliente, mas nem todo profissional vai ser desse jeito. Principalmente porque, ultimamente, vocês estão vendo que está tendo um grande contingente de formados, tanto na área de arquitetura, quanto na área de engenharia, quanto na área de engenharia civil, e nem todos esses profissionais eles vão ser bons, mas em algum momento esse profissional vai começar a ser muito serviço. Em algum momento esse profissional vai começar a realmente fazer alguma coisa. E onde esse profissional começar a fazer alguma coisa, isso geralmente vai requisitar de um serviço de manutenção. Ou uma falta de planejamento. Existe um conceito muito legal do nosso curso, que eu não sei se vocês já ouviram para algumas pessoas, que é a famosa gambiarra permanente. É quando você faz alguma coisa só para funcionar durante um dia, 2, mas acaba entrando justamente no escopo de um projeto, ou então em alguma coisa que você faz, porque muitas vezes é preguiça de mudar, muitas vezes é falta de investimento, e acaba ficando daquele jeito. O cara ligando o ar-condicionado no mesmo circuito da tomada, essas coisas. Ele liga um, ele vê que no prédio dá para ligar outro, ele liga outro, capamentar, aguenta. E isso também é um requisito para falta de planejamento. No mesmo serviço que eu estava executando na parte de obra, a gente chegou a ver alguns aparelhos de ar-condicionado ligados no mesmo disjuntor. E não eram um, não eram dois, às vezes eram até 3 ar-condicionados que estavam ligados no mesmo disjuntor. Isso não é nada bom para um sistema elétrico. Mas é que nem eu estou te falando, às vezes o prédio expande mais, às vezes eles não têm tanto planejamento para colocar mais um quadro de distribuição dentro de algum lugar. Às vezes pensam, não, vou colocar um quadro de distribuição em tal lugar e vai ficar feio. Eles deixam de colocar o quadro de distribuição em um lugar porque vai ficar feio. E com isso não deixa uma proteção suficiente para o sistema. Só que isso tudo requer manutenção, certo? Quando a gente fala de algumas redes elétricas que elas são aéreas, ou então até mesmo rede de transmissão e distribuição, elas requerem um monitoramento um pouco mais cuidadoso. E um principal motivo disso é por causa dos famosos gatos, né, dos felinos, os bichanos. Vocês podem chamar de como for, gato, felino, bichano, gambiarra. Tem muitos desvios de energia, tem muita coisa que, às vezes, tem muita perda de energia dentro do sistema. E, às vezes, é por questão de temperatura, questão de eletromagnéticas, questões de TDAH, às vezes. Se você tem um sistema que tem muitos dispositivos rotativos, muita carga capacitiva, às vezes você pode ter um TDAH grande em relação a isso, em relação ao teu sistema, realmente. E esses sistemas, eles requerem um monitoramento um pouco mais cuidadoso. E aí que toda a parte que eu falei um pouco no começo, né, de que para mim você entender um pouco de estatística é importante, porque querendo ou não, uma hora ou outra, você vai ter que pensar em coletar esses dados, você vai ter que pensar em manipular esses dados. E o motivo disso é como eu expliquei agora há pouco, né? Às vezes o sistema tem perdas, às vezes o cara quer saber se a energia dele está chegando no lugar certo. Às vezes você simplesmente quer saber aonde é que da tua rede começou a travar, começou a ter perda de energia, onde realmente estava o problema. Então, ter esse monitoramento é muito interessante, até para ficar mais fácil a logística, para ficar mais fácil vocês contratarem mão de obra e vocês saberem onde é que está o problema e poderem resolver mais rápido.
E é aí que coleta de dados entra, é aí que sistemas de monitoramento entram. Tinha um projeto da USP, que era um robozinho, que ele ficava andando pelos trilhos, né, com umas rodinhas, e que ele media a temperatura dos transformadores junto com a corrente que tinha passando pelas redes. Eu achei esse sistema muito legal, porque ele dá mais ou menos uma noção de como é que funcionam esses equipamentos na prática mesmo, né? Porque uma coisa que vocês vão ver muito na faculdade é que vocês vão ver que, na teoria, a gente desconsidera muita perda, a gente desconsidera muita coisa, a gente desconsidera temperatura, a gente geralmente desconsidera algumas perdas. Desculpa, começando a ficar um pouco louco. Algumas perdas eletromagnéticas, e ter um controle sobre esses sistemas muitas vezes é muito mais interessante do que você saber a mensuração de um transformador importante, de um ramal de transformador que distribui para um bairro, você saber qual é a potência que ele está O que ele tá falando aqui, eu não sei baixar o volume dele. Calma aí. Oi, Gustavo. Então, né? Então, às vezes, saber a medição desse transformador que dá um ramal para um bairro, então que dá um ramal para uma que dá ramal para um bairro, que dá ramal para algum local que ele tem uma quantidade de consumo melhor, é interessante, tanto para a empresa estar fornecendo energia, tanto para você próprio que está fazendo a manutenção. Porque você já pode ter mais ou menos uma noção de que, daqui para aquele bairro, a gente não tem, a falha não está aqui, não está tendo perda, mas ali para cá está tendo. O problema está daqui para lá, entendeu? Então, é mais ou menos uma noção de você poder estar monitorando melhor esses dados, certo? E esse reparo, geralmente, aqui, eles estão crescendo muito em 3 áreas, que são as instalações elétricas, como eu tinha explicado antes. Tem muita edificação antiga, tem muito projeto que ele é feito de uma hora para outra, que ele é feito de mau jeito, e que ele é feito de qualquer jeito também, para ficar mais barato, então, às vezes, só simplesmente porque o cara quer fechar o projeto diante do prazo. E esses reparos, às vezes, são necessários de instalações elétricas, principalmente em edifício público. E foi uma coisa que eu notei muito com o meu estágio, que eu percebi bastante, que essas coisas elas são gritantes em edifício público. Em alguns equipamentos, como, por exemplo, a parede de ar-condicionado, sistemas de rede, que eles precisam de manutenção periódica para você saber se realmente essas coisas estão funcionando direito. Às vezes limpar o ar-condicionado, às vezes simplesmente trocar um ar-condicionado. Ou simplesmente nas redes de energia, no sistema de transmissão e distribuição. E aqui tem um exemplo de uma empresa que ela trabalha com isso, certo? Se eu não me engano, a Circuits aqui do Acre também trabalha com essas coisas. Não tenho certeza se a Solutec trabalha. Eu sei que a Solutec teve o projetinho de automação dos meninos também, né, agora, e eu sei que eles trabalham com energia renovável. Mas aqui, se eu não me engano, a Circuits trabalha, e tem também essa empresa que ela trabalha com manutenção de rede lógica e elétrica, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre também a parte de pesquisa, certo? Se vocês não sabem, tipo, as instituições de distribuição e geração de energia, elas são obrigadas a investir 0,5% da renda líquida, do lucro líquido dela, para oferecer para 2 coisas. Para o PROCEL, que é o Programa Nacional de Etiquetagem de Eficiência Energética, e para projetos de eficiência energética, que são os projetos de P&D, projeto de pesquisa e desenvolvimento. E também tem os projetos de eficiência energética em si, que são os PE, que são os projetos de eficiência energética. Apesar dessa ser uma área de pesquisa, o que eu queria que vocês seguissem era meio que pensassem na minha lógica, certo? Você está vendo que vai ter um crescimento nas unidades geradoras, nas unidades que vão transmitir essa energia, certo? Se essas unidades distribuidoras e as unidades geradoras elas começarem a ter mais lucro, a verba que for arrecadada para esse tipo de projeto vai ser maior. Então, com certeza, vão abrir cada vez mais projetos para esse tipo de pesquisa. Cada vez mais desse tipo de projeto de pesquisa. Perdão. E esse é um fator que é muito interessante, porque das empresas que eu conheço daqui que trabalham com pesquisa, a única que
eu realmente conheço é o Centro de Excelência de Energia, do qual eu ainda estou fazendo algumas coisas para ele. Eu sou estagiário, né? Sou estagiário ainda deles, a gente está parado, sou estagiário. E a gente trabalha com pesquisa lá dentro, certo? É só interessante para que vocês tenham noção. Esse tipo de projeto geralmente é mais para a parte de pesquisa, produção de artigo, verificação de consumo de prédios públicos, implementação de projetos. Então, não é uma parte tão para o meio privado, mas é mais uma parte para o meio público. E geralmente os projetos para o meio público eles demoram um pouco para acontecer porque eles precisam de uma aprovação da ANEEL, eles precisam de toda uma aceitação, toda uma documentação. É uma fiscalização muito mais pesada. E então é só para diferenciar um pouco esse tipo de projeto dos projetos que eu estava falando um pouco para vocês, certo? Mas não deixa de ser uma área de atuação boa para a gente. E, bom, né? Vocês podem estar vendo que tem muita coisa nova aqui, né? Tem muita coisa que é diferente aqui para vocês, certo? E com essas coisas novas, com essas coisas diferentes, e não só com essas coisas novas diferentes, mas também com o crescimento de pessoas formadas, com o crescimento de pessoas adentrando no mercado para essas áreas, surge também uma necessidade maior de treinamento, surge também uma necessidade maior de capacitação dessas pessoas que estão saindo. E isso abre um mercado muito interessante para a gente. Porque, se você for uma empresa, você geralmente vai estar disponibilizando treinamento para os seus funcionários, não porque necessariamente você pensa, pô, tipo, meu funcionário precisa estar mais capacitado, essas coisas. Tá, talvez até seja. Mas porque geralmente você está mais interessado em satisfazer a demanda que a tua empresa tem para um serviço específico. Por exemplo, hoje se você mandar um técnico fazer uma instalação de um Arduino, então de um sistema de Arduino dentro de um quadro, então fora de um quadro, você vai perceber que o cara vai ficar extremamente confuso, porque ninguém nunca mostrou isso para ele, ninguém nunca ensinou para ele o que ele tem que fazer, como é que ele tem que instalar. Será que eu tenho que instalar esse dispositivo aqui? Como é que eu instalo esse dispositivo, entendeu? Então, se você tem que atender uma demanda específica, ou então, às vezes, algum serviço que ele requer que você tenha um tato melhor, você requer que você tenha um pouco mais de especialização, a própria empresa, às vezes, disponibiliza esse tipo de treinamento para os próprios funcionários. Porque ela precisa que esses funcionários entendam o que eles estão fazendo. Certo? Só que do lado da pessoa física também tem o benefício de você poder se profissionalizar, poder procurar saber quais que são os meios de profissionalização no mercado, ou também se você for uma pessoa que tenha mais entendimento, você está podendo passar esses treinamentos para a pessoa, você está podendo ir atrás de monetizar isso. E essas coisas podem parecer besteira, mas tem muita gente ganhando dinheiro simplesmente oferecendo curso, sei lá, de Excel na internet, dashboard, algumas coisas que, tipo, para muita gente é besteira, ou para quem realmente não tem muita... Para quem já tem mais conhecimento é besteira, só que tem gente ganhando dinheiro com isso. E é uma oportunidade para a gente também estar aperfeiçoando tanto o nosso conhecimento, quanto também para estar aperfeiçoando o mercado de trabalho. Eu geralmente digo que, para mim, tentar falar as coisas, ensinar as coisas para as pessoas é uma boa maneira de você aprender realmente alguma coisa. Então, às vezes, não é só questão de agregar conhecimento para os outros, também é agregar conhecimento para você, entendeu? Você está ensinando, porque às vezes você deixa alguma coisa passar, às vezes você esquece de alguma coisa, às vezes você pensa e você vai melhorando, você vai afunilando todo esse processo. E como um exemplo de uma plataforma que vem crescendo muito nessa questão de oferta de curso online é o Udemy. O Udemy tem curso de basicamente tudo, se você procurar lá dentro. E é por um preço razoável. Um preço razoável. Quando está em desconto. Quando está em desconto, acho que é um pouco caro. Só que não é só o treinamento que anda crescendo também. Outro mercado que ele vem crescendo muito também é o de automação de processos. Se você for para alguma feira lá fora ou para algum outro evento de tecnologia lá fora, o que você mais vai ver vai ser menininho dando
pensando, falando sobre indústria 4.0, mexendo com Arduino, mexendo com programação, começando a mexer com algumas coisas. E é porque existe um interesse muito grande que essas pessoas se especializem nisso. Porque automatizar um processo, muitas vezes, não é só questão de você tornar o processo mais eficiente, em questão de reduzir mais recursos, reduzir o que você vai estar consumindo. Às vezes é uma questão de qualidade de vida. Ah, será que eu posso agora controlar a minha casa do meu celular? Será que agora eu posso realmente pedir para alguma pessoa entregar sei lá, uma comida para mim hoje? É uma automatização de processo agora. E é uma coisa que vem crescendo muito na parte de inteligência. Eu particularmente, não trabalhei muito e não conheço muito sobre a parte de automação. Eu cheguei a mexer com algumas coisas durante minha graduação que me deram muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu tenho até uns flashbacks de guerra por causa disso. Só que quando você fala com algumas pessoas, e você vê de fato, né, realmente existe um interesse bem grande que cada vez mais os sistemas eles sejam automatizados. Automatização também é uma forma de modernização dos sistemas, envolve os conceitos como IoT, banco de dados. No caso, se você for interpretar dados ou se você quiser ter uma comunicação, automação, ela geralmente vai envolver isso, vai envolver interpretação de dados, vai envolver algum outro fator. Se você for fazer uma automação básica, geralmente vai ser alguns parâmetros básicos, como você saber a parte elétrica, a parte eletrônica, e vai ter um dispositivo de comando para estar mostrando para você o que é que você quer fazer em relação a essa automação. Só que isso é um sistema muito básico. Geralmente, esses sistemas eles vão ter algum tipo de sensor, que é esse dispositivo que trabalha com coleta de dados, ou algum tipo de atuador, que é um dispositivo que ele vai estar realmente fazendo alguma coisa, como, por exemplo, um motor ou algum dispositivo idêntico. E você já deve ter visto isso em diversos lugares, que basicamente os parâmetros da indústria agora. Para quem não sabe, quem é novo nisso, a gente já está na quarta revolução industrial. A gente já teve uma que foi quando os sistemas a vapor e a carvão chegaram. A gente teve a segunda, que foi quando chegou a eletricidade e a gente começaram a vir as produções de escala. A gente teve a terceira, que começou com a automação e principalmente com o advento da eletrônica. E agora a gente está tendo a quarta, né, que é onde não basta só você ter a parte de automação toda, você tem que ter toda uma inteligência e uma comunicação por trás de toda essa automação. Então, tipo, hoje, se você realmente quiser tentar vender um sistema que ele envolva automação, as partes que talvez sejam mais interessantes sejam a parte de comunicação e controle do teu sistema. E, geralmente, se você não for estar trabalhando nisso no âmbito industrial, com uma placa, com uma PCB, com alguma coisa que já seja mais específica para a tua aplicação, for alguma coisa mais residencial, isso vai envolver uma plataforma Android, ou alguma coisa que possa estar mais em acesso do teu consumidor, do teu cliente. Porque todo mundo ou quase todo mundo tem um celular na mão hoje em dia. Pode realmente baixar um aplicativo, pode escolher entre baixar um aplicativo e comunicar com algum lugar. É por isso que anteriormente eu tinha dito para vocês, é bom saber Android? Eu acho que é interessante hoje você saber um pouco de Android para você tentar, pelo menos para essa parte de automação. E aqui, né, tem um gráfico que eu peguei dessa empresa chamada NGTELES. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa aqui, tá? Essa empresa Circuits é uma empresa aqui do Acre, certo? E ela trabalhou com um projeto de automação agora, que ela fez um projeto de automação para o TSJ. Vocês, inclusive, podem ver na página dela, se vocês quiserem, ver no Instagram. Vocês podem ver que eles fizeram um projeto desse tipo, aqui no Acre, ok? A Solutec também fez um projeto de automação, um protótipo de projeto de automação, não sei se eles já estão vendendo, e a mesma coisa para os cientistas acionistas, também já fizeram um projeto de automação. Só que o projeto de automação do Solutec foi alguma coisa mais residencial, e o projeto de automação do Centro de Excelência está, inclusive, na UFAC, na segunda sala, se vocês quiserem ver depois como é que é. Só que não toca, eu não falei isso, não toca no projeto, não mexe. Mas se vocês quiserem ver como é que é, perguntar para as pessoas como é que é, inclusive pessoas no nosso curso que participaram disso,
Depois vocês podem conversar, a gente pode marcar de falar com essas pessoas para ver como é que foi o serviço, o que eles acharam que era e tal. Eu acho que é legal fazer essa ponte, certo? Essa empresa, a Ingeteles, ela fez uma estatística, né, de 2016, que ela falou de alguns setores que eles utilizam menos a parte de comunicação, a parte realmente que você tem de manipulação e comunicação de dados aqui no Brasil, que são dos calçados, dos vestuários e acessórios, dos minerais não metálicos, farmacoquímicos e farmacêuticos, perdão, manutenção, reparação, instalações de máquinas e equipamentos. De novo, entra toda a parte de manutenção, certo? Às vezes tem uma comunicação melhor, principalmente os sistemas de rede, com medidores inteligentes, com alguns sistemas que eles já prevêem para alguns transformadores mais específicos, para alguns sistemas de transformadores mais específicos, para alguns sistemas de distribuições, perdão, mais específicos, seja interessante para que todo esse processo seja mais agilizado. E para outros equipamentos de transportes. Por último, né, desde que a Energisa entrou aqui, uma coisa que vem crescendo muito ultimamente é a fiscalização de energia. Por quê? Porque a conta de energia aumentou, querendo ou não. E as pessoas, elas costumam brigar muito com isso. Não é à toa. Né? E se essas coisas acabam ficando entre a empresa e o consumidor, geralmente não existe um acordo entre os dois. E é a velha questão do conflito de interesse, né? Quando existe um conflito de interesse entre um lado e um conflito de interesse entre o outro, dificilmente um lado vai ceder. A empresa vai continuar com o preço lá, porque ela não vai acreditar que, por exemplo, sei lá, minha conta de energia está muito alta porque tem um gato na minha rede, porque tem um defeito, porque tem uma perda na minha rede, alguma coisa do tipo. E o consumidor, ele não vai realmente achar certo estar pagando o valor de energia. E aí que entra toda a parte da fiscalização de energia elétrica. Uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês hoje, mas eu acho que os profissionais de direito são alguns dos profissionais mais inteligentes que existem aqui no Brasil, porque eles são pessoas que vendem muito bem o que eles fazem. Porque pensa bem, quando você fala com algum deles, a primeira coisa que eles falam para ti, né, é que tudo é um direito e um dever. Nesse caso aqui, se você for pensar direito, né, um dever da empresa é fornecer energia por um preço bom para o consumidor. O direito da empresa, o direito do consumidor é que ele possa realmente consumir uma energia por um preço adequado para ele. Só que a empresa também tem um direito. Ela também tem o direito de, caso esse cara realmente esteja tentando passar a perna para ele, contestar, entendeu? Então, toda essa parte de fiscalização de energia, ela surgiu tanto para defender o consumidor quanto a empresa, de caso de fraude, então de caso de algum problema. Porque, por exemplo, uma empresa, às vezes ela descobrir que tem um gato num transformador, que tem uma ligação clandestina, é muito interessante, mesmo que ela perca realmente esse processo a longo prazo, entendeu? E é uma área que está crescendo, e isso é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos alguma pessoa já deve ter conversado contigo, que está procurando alguma pessoa desse tipo, justamente por todo o cenário que eu acabei de explicar para vocês anteriormente, né, que agora empresas de iniciativa privada estão entrando mais no mercado, e essas empresas, querendo ou não, elas têm um certo escrúpulo para receber lucro, elas têm uma certa tolerância para poder estar lucrando, e o consumidor, ele não pode estar desamparado em torno disso. É para isso que surge o fiscal de energia elétrica, para entrar como mediador entre esses processos. Eu estou querendo processar Energisa, mas eu não tenho prova disso. Como é que eu faço? Eu contato uma pessoa que esteja especializada em oferecer esse laudo para mim, entendeu? Só que daí entram dois parâmetros principais, né, em torno disso, né? Primeiro de todos é que você tem que realmente saber se essa medição está certa. A medição da Energisa está certa, se a energia que está entrando nessa casa é certa, se a energia que está entrando nessa casa é errada, como é que realmente está sendo feita, você vai ter que aferir dados de alguma maneira. E do outro lado, você vai ter que saber realmente como é que é feita a interpretação desses dados.
Porque não adianta nada eu, por exemplo, falar para ti, olha, eu medi desse lado aqui e o consumo reduziu, mas eu não sei o que significa isso, entendeu? Na maioria das vezes, quando você trabalha com dados, você vai ter que saber como é que você vai interpretar eles, certo? Essa parte de atribuição de dados é interessante porque abre espaço para uma outra área que a gente pode estar atuando, que é no desenvolvimento de medidores inteligentes. Há cerca de 2 anos atrás, eu conversei com o Felipe Guerra, que ele é o presidente ele foi o presidente da empresa Júnior de Brasília, né? E ele tem uma startup justamente que trata desse produto, tenta vender esse produto, que são medidores inteligentes. Porque ele viu que existia uma possibilidade de conseguir dinheiro em torno disso. E é uma outra alternativa para a gente poder estar investindo agora. Porque dificilmente em cada transformador vai ter um sistema de medição, só que às vezes pode até ser, se você for uma empresa de manutenção, você ficar responsável por algum setor. Aí você vai querer saber se está realmente existindo perda aqui, naquele transformador. Então, você pode estar vendendo esse produto para as pessoas, entendeu? Enfim, isso é uma parte mais legal, né? Só que é uma coisa que vai crescer daqui a um tempo e vocês provavelmente vão ouvir falar disso, ou vocês já devem ter ouvido, certo? E por último, eu vou falar um pouco de eficiência energética, puxar um pouco para o meu lado, né? Eu andei trabalhando os 2 últimos anos com eficiência energética, certo? E para mim, eficiência energética vai ser o que vai se tornar energia solar daqui a um tempo. Hoje todo mundo fala sobre energia solar, só que daqui a 1, 2 anos pode ser que todo mundo comece a falar de eficiência energética muita frequência, certo? E eficiência energética geralmente dá de 3 passos. Você tem ou compra de equipamento eficiente, ou um serviço mal feito, com pouco embasamento técnico, ou um alto consumo de energia. Eu vou dar um exemplo para vocês básico com ar-condicionado. O cara decidiu que ele era um prédio público, só que eles só podiam fazer compra da licitação de um certo órgão. Eles compram uns aparelhos ar-condicionados que eles não são eficientes, que eles têm uma carga térmica muito elevada para o ambiente. Por quê? Porque era o que era mais barato e era o que era oferecido para eles na época. Então, às vezes, isso ocorre muito em prédio público, eles fazem essas coisas para realmente, poder, pelo menos, ter um ar-condicionado no lugar, né? Porque aqui não tem condições de você trabalhar uma tarde toda, ou você, às vezes, ficar sentado sem que você tenha um ar-condicionado em algum ambiente. Às vezes pode ser um serviço mal feito, com pouco embasamento técnico. Uma pessoa pode, por exemplo, falar, esse ambiente aqui tem uma carga térmica de 24 mil BTUs. O cálculo que a pessoa fez foi de 24 mil BTUs. Tudo baseado na norma. Só que ela fala, eu vou colocar 36. Por quê? Porque os caras gostam de ficar com mais frio. Às vezes o cara gosta de ficar que nem o pinguim. Gosta de levar uma blusa para o trabalho para poder vestir a blusa enquanto tá no frio, entendeu? E tem gente que pensa desse jeito. Então, às vezes, não é necessariamente, só a questão de você ser obrigado a comprar um equipamento ineficiente. Às vezes é questão de que existe um serviço técnico mal feito. E isso leva, consequentemente, a um alto consumo de energia. Mas não necessariamente só esses 2 fatores levam ao alto consumo de energia. Às vezes você tem um prédio muito grande, às vezes você tem uma instituição muito grande, que nem a UFAC. E mesmo se você otimizar tudo para equipamentos eficientes, você otimizar tudo para carga térmica adequada, você otimizar tudo para iluminação adequada, você otimizar toda a instalação elétrica do ambiente. Às vezes, pode ser que o consumo ainda esteja alto para a instituição e você ainda possa implementar, por exemplo, projeto de automação para a parte de eficiência energética. E aí é um outro ponto que entra. E nisso surge uma necessidade de troca de equipamentos, ou de condutores, ou de alguma outra coisa que ocorreu aqui, ou alguma outra coisa que ocorreu aqui, não, desculpa, perdão. Ou de alguma outra deficiência energética do ambiente, né, no caso dos equipamentos mesmo. Existe também uma necessidade de manutenção da rede ou implementação de sistemas alternativos e limpos de energia. Para caso de projeto de pesquisa de eficiência energética, você ganha crédito se você implementar um sistema limpo de energia dentro do sistema. Então, às vezes, não é só questão, eu não consigo implementar um projeto de eficiência energética, mas às vezes
não é questão de implementar um projeto de eficiência energética, porque ele não vai se pagar. É questão de implementar um projeto de energia solar, porque você vê que existe uma oportunidade melhor para implementar isso, entendeu? Ou uma possibilidade de implementação de automação, como eu expliquei antes. Às vezes o sistema está extremamente otimizado, só que as falhas são falhas mais humanas. O cara sai do ambiente e deixa o ar-condicionado ligado. Os caras, às vezes, ele deixa o ar-condicionado ligado o dia todo porque ele esqueceu de desligar, porque ele estava trabalhando o dia todo. Não sei. Isso são o que a gente chama de exames de rotina, que às vezes você tem que verificar dentro do projeto. E todos esses passos levam em 3 pontos: redução de consumo da unidade, a melhoria de qualidade, da qualidade dos materiais empregados, se você for trocar os materiais, e, consequentemente, a redução da conta de energia. Aí eu vou falar um pouco que eu participei do projeto, não ainda estou participando do projeto da Federação das Indústrias do Estado do Acre, e alunos também participou desse projeto durante um tempo. E ele estava previsto a troca de 1.247 lâmpadas e 55 aparelhos de ar-condicionado. Isso demanda uma redução de 25.873,28 kWh mês, e em 5 anos demanda um retorno de 361 mil, quase 362 mil reais, o que é muita coisa. Essa quantia considerando que a gente está fazendo com a obra. Certo? Foi isso, pessoal. Eu agradeço pela presença de vocês e pela paciência de vocês, né, pelo fato de vocês estarem me ouvindo hoje. Obrigado, meu nome está aí, né? Para quem não, para quem perdeu, né, eu sou o presidente executivo da empresa Júnior no nosso curso, ok? Aqui estão os contatos dele. Vocês sempre podem contatar a gente em qualquer momento para saber de alguma coisa, para pedir alguma informação. Vocês sempre podem estar contando comigo para alguma coisa. E é isso. Eu queria deixar ressaltado aqui que eu estava planejando para vocês dar um mini curso de eficiência energética para vocês. Só que eu creio que algumas pessoas podem até dar esse mini curso no meu lugar e oferecer uma base técnica, talvez até melhor que eu. Eu não sei. Depende muito de como eles forem dar. Só que a parte de desenvolvimento de produto, que é um tema que eu acho que é muito interessante para você poder começar a trabalhar com a tua marca, para você começar a trabalhar com o teu serviço, é uma coisa que eu posso estar dando legal. E eu posso estar oferecendo para vocês direitinho. Então, vocês podem ficar espertos, que eu vou estar oferecendo um mini curso para vocês de desenvolvimento de produto para vocês estarem desenvolvendo alguma coisa. Beleza? E era isso que eu tinha para falar por hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês podem falar? Podem perguntar, não tem problema nenhum. Não. Oi, eu tenho uma dúvida, sim. Pode perguntar. Quem é que é mesmo? É o Pablo. E aí, cara? É sobre, voltando lá pro meio, né, daqui da conversa, sobre a questão do aluguel das fazendas solares, né, o aluguel de energia. Na verdade, tipo, só para você poder usar o termo técnico certo. Fazenda solar é venda de energia. Condomínio solar é aluguel de energia. Olha a sacada que os caras tiveram. Mas a postura da ANEEL sobre a geração distribuída também afeta, né, esse ramo aí, porque a gente vê que a postura da ANEEL nesses últimos anos, né, com aquela resolução 482, que está tentando diminuir, né, diminuir essa taxa aí de conversão de produção e de consumo, para abater menos na energia produzida lá, abater menos na energia consumida na cidade aqui pelo consumidor da rede. E pelo que eu li aqui, a ANEEL foi bem, não foi a favor, né, da geração distribuída, porque pelo que eu me lembro lá teve até na semana de engenharia elétrica, né, que Sim. foi abordado as alternativas, né, que a ANEEL tinha feito consulta pública, tudo, alternativa 0, 1, até a 5, que seria o pior cenário. Aí, lendo aqui que no final do ano passado, a ANEEL, ela, ao contrário, né, do que muita gente queria, que seria a alternativa 0, para continuar na mesma coisa, que era
o mesmo tanto que seria produzido, né, seria o mesmo tanto abatido na conta. E, eles optaram para manter a zero por pouco tempo, né, se não me engano é 4 anos, termina nessa década ainda. Aí depois de um tempo, 4 anos eu acho, já ia para o cenário 5. Isso, será que ainda ficaria viável essa jogada aí que Cara, comentou? para que alguma coisa, para que um produto seja viável, a primeira coisa que você tem que pensar é que existe oferta e demanda, certo? Primeira parte, existe Certo. oferta pelos caras que estão oferecendo serviço, certo? Pela segunda parte, tem que existir demanda. Se esses caras estiverem lucrando mesmo depois da taxa, provavelmente isso ainda continua. Mas eu não sei muito bem como é que essa questão da legislação pode afetar isso, porque eu realmente não sei muito bem sobre essa parte de como é que essa legislação pode afetar, porque eu não trabalhei com isso, entendeu? É a resolução 482, né? É bom até a gente dar uma pesquisada nela para ver. Eu lembro mais ou menos de como é que é, tipo, da questão de começar a taxar realmente a geração distribuída, né? Só Sim, que, por exemplo, você falou que, por exemplo, para os 4 primeiros anos agora não tem nenhuma taxa, né? Então agora provavelmente os caras vão começar a investir feito louco nisso. E depois de é, 4 anos vai começar a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, vai amenizar um pouco mais esse investimento, vai amenizar um pouco mais esse crescimento, entendeu? isso. Porque agora é a hora deles começarem a vender isso. Ó, que eu até abri aqui, ó. Na terça-feira, dia 15 de outubro de 2019, a ANEEL apresentou sua proposta. E até agora, que entra agora em fase de consulta pública, né? Já foi a consulta lá com aquele cenário. E a proposta da ANEEL foi a alternativa 5, de geração distribuída remota e geração distribuída junto à carga, que é a cobrança de 62% sobre a energia injetada na rede. 62% cenário 5. Isso provavelmente vai aumentar muito o custo da energia, só que daí, de novo, né, tudo que teria que ser feito é um balanço para ver se realmente existiria viabilidade de lucro, e se não existisse para fazer essas coisas, para realmente ver, será que valeria a pena deixar tais painéis ligados, ou então só ligar o painel, por exemplo, quando realmente tivesse demanda, entendeu? Porque tem também essa possibilidade. Só que, por enquanto, como você falou que nos primeiros 4 anos a taxa vai continuar sendo zero, né, por enquanto. Não foi isso que você tinha acabado de me dizer? Sim, A sim, a tendência, AB Solar, a AB Solar ainda tá batendo o pé ainda para ficar esses 4 anos, porque a ANEEL, pela postura da ANEEL, ela já está querendo colocar logo o outro cenário, o cenário 5. cara, então nesses 4 anos provavelmente isso vai crescer muito. Depois dos 4 anos, que realmente vai dar para verificar se isso é viável ou não. Uma das coisas que talvez, tipo, muitas das pessoas perguntam, será que tal coisa é viável ou não? Geralmente o cara que vê isso é o cara que testa. Porque no papel é tudo bonito, é tudo mágico, é tudo perfeito. Quando você vai testar alguma coisa que realmente você vai ver se existe mercado. E você acabou de lembrar que eu tinha dito para você que eu vou fazer uma palestra todinha sobre desenvolvimento de produto, vou fazer um mini curso todinho para vocês sobre desenvolvimento de produto. Sim, Eu vou explicar um pouco mais sobre essa parte para vocês tentarem entender um pouco mais. Como é que eu posso pensar quais são tá os possíveis bom. clientes? Qual será o nicho de mercado que eu posso estar atuando, entendeu? Só que isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Entendi, Por enquanto, a tendência é que isso cresça muito, muito mesmo. Principalmente porque, por enquanto, não tem taxa, né? entendi. Beleza, Agora mano? tá perfeito, né? Beleza. Valeu, obrigado. Você tinha me perguntado sobre as linguagens de programação no começo, né? Certo, aqui, ó. Aqui? Aqui. Ok, né? C é meio que a base de tudo, é o B é a base de tudo. E com C você faz muita coisa hoje. A linguagem do Arduino é base C. E dá para você aprender umas outras coisas de programação de computador também em C, se você quiser, se isso estiver interessado para você. Python, inclusive, semana que vem vai ter um mini curso de Python do Leonardo e da Beatriz, certo? E vocês podem estar participando dele também, só para fazer um pouco mais de merchan deles. Vocês entenderem um pouco mais de banco de dados. E para mim,
Para mim, por umas coisas que eu ando vendo e notando, duas coisas que são importantes para caramba é você entender pelo menos como é que se mexe no Android, saber mexer, fazer uma interface, nem se for simples, e linguagem R. Mas isso é uma coisa minha, que eu estou percebendo que realmente essas coisas estão começando a ser mais necessárias. Arduino em C++, que é C com adicionais, viu? Pois é, né? Mas deu para entender mais ou menos, né? Tipo que C é meio que uma base para tudo. C é a base C++, C++ é a base para Arduino, então C é meio que uma linguagem universal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois. Vou comprar o meu adicional depois, tá? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero poder estar participando mais dessas coisas depois, tá? Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, tanto que eu vou desenvolver todo direitinho esse mini curso para vocês de desenvolvimento para explicar um pouco mais como é que vocês podem estar trabalhando melhor que isso, com isso. Porque como eu expliquei anteriormente, né? Eu acho que um dos maiores defeitos da gente é que a gente não trabalha muito a nossa marca e nós não somos muito unidos para trabalhar uns com os outros. Isso muitas vezes gera muito atrito para a gente, porque as outras classes elas estão lutando pelo que é deles, a gente não, entendeu? Então, às vezes, eu gosto muito desse tipo de coisa, eu gosto muito de estar falando e eu vou estar, e nas próximas vezes, vocês podem estar contando comigo também, tá bom? Obrigado, beijo na bunda, tchau. Salva a gravação, pô.